Então, seja muito bem-vindo a mais um Corporate Business. O Corporate Business é uma presunção nossa. E porquê? Melhor, não é minha, é do José Pedro Farinha que está ali sentado. Porquê? Porque ele costuma dizer que é a melhor informação financeira e fiscal do país. Bem, eu acredito. Bom, o que é que nós fazemos todos os meses? É precisamente isso, tentar descodificar aquilo que é informação financeira, que é relevante para as empresas e como é que isso pode ser utilizado para criar valor. Mas antes de irmos ao programa deste mês, vamos aqui conhecer o Vox Pop deste programa. Na minha perspectiva, muitas empresas portuguesas não conhecem plenamente os riscos de cibersegurança que enfrentam. Em 2024, Portugal registrou um aumento de 30% nos incidentes, segundo a Checkpoint, mas a consciência sobre estes perigos permanece limitada às grandes empresas. Ataques como ransomware, que bloqueiam sistemas exigindo resgates no acesso à informação, parando completamente as operações de uma empresa, phishing, que compromete credenciais e acesso a sistemas, e as fugas de dados que as pessoas acabam por conhecer, que geram multas de RGPD e dados reputacionais elevados, são ameaças reais. Contudo, muitas empresas, sobretudo as PME, confiam em soluções básicas como antivírus e carecem de formação ou planos de resposta a incidentes. Esta falta de percepção expõe as empresas a perdas financeiras e operacionais graves, comprometendo o futuro da empresa. É essencial promover uma cultura de cibersegurança para que as empresas e pessoas dentro dessas empresas reconheçam e mitiguem esses riscos de forma estratégica e coordenada. Nada como consultar o programa da C-Network promovido pelo Centro Nacional de Cibersegurança, onde podem ter o apoio de relatórios de assessment relacionados com maturidade e resiliência no que diz respeito à cibersegurança. Já percebeu qual é o tema deste mês? Aliás, já tínhamos divulgado isto numa rara antecipação do que fazemos no mês seguinte, no programa anterior. Já agora, antes de irmos ao programa propriamente dito, fica aqui a questão que colocamos e que, através do link, você pode votar para nós sabermos a sua opinião. Cibersegurança considera que as empresas conhecem os riscos que correm? Bom, tem um linkzinho, clique, que é muito útil para nós percebermos qual é a sua percepção do problema. Ora, ao mesmo tempo, também já percebeu qual é o tema deste programa: cibersegurança e os riscos que as empresas correm. Bom, ao longo dos últimos anos, o tema tem ganho relevância e não é por acaso. É que, de facto, o problema da cibersegurança colocou-se de forma séria para as empresas. E como se resultava do vídeo do Vox Pop, não é só um problema de reputação, é mesmo um problema de segurança e de sobrevivência das empresas. José Pedro Farinha, CEO da Betocnet, foi por isso que trouxemos este tema este mês. Sim, olá a todos. Sim, Camilo, foi por isso que trouxemos este tema. Não é um tema muito financeiro e muito fiscal, mas na verdade devia. Devia. Até porque temos imensos benefícios fiscais para muita coisa, não temos para isto. É. E temos muito orçamento e planeamento nas empresas e muito pouco cuidado com isto. Trouxemos isto nesta altura porque vamos de férias e vamos todos correr mais riscos. As pessoas, quando vão de férias, têm muito cuidado de deixar as casas fechadas, deixar os alarmes ligados, porque têm medo dos ladrões. E, por outro lado... Mas usam muito online. E vão levar os computadores com que trabalham no dia-a-dia, vão-se ligar a redes de Wi-Fi em hotéis, cafés, aeroportos, e vão correr vulnerabilidades que não fazem nem ideia. E depois resta dizer que tiveram azar. Não é? E, na verdade, e como o Ricardo explicou muito bem, as empresas, sobretudo as PMEs, não estão muito sensíveis a este tema, porque acham que é uma coisa que só acontece aos outros e que só acontece aos grandes. É muito mais fácil atacar um conjunto alargado de pequenas empresas, que nunca pensou nisto, do que atacar uma grande empresa que já terá os seus mecanismos de defesa. Por outro lado, nós, no nosso setor de atividade, trabalhamos numa área muito sensível e muito apetecível, porque temos acesso a dados importantes sobre a vida das empresas e até sobre a vida de algumas pessoas, muito apetecíveis para os piratas que têm essa atividade de ataque às empresas e que depois podem usar essa informação, nem que seja para fazer chantagem, como é conhecido aí nas notícias. Não é? Paulo Janeiro,
a nosso convidado deste programa. Obrigado de vir aqui ao programa, antes de mais. Já agora, primeira pergunta. Isto é mesmo um problema? Eu só gostava, antes... Eu acho que deve-se começar a falar menos de cibersegurança, mas sim de segurança da informação. Sim. E a segurança da informação não é apenas o torná-la inacessível, mas é também garantir a integridade da informação, dos dados que nós colocamos, que temos nas nossas máquinas, que temos nas clouds, que temos nos servidores e tudo mais. E não se trata apenas de cibersegurança, mas também o acesso físico à segurança, à informação. E porquê é que eu digo isto? O ISO 27001, 2022, passou a enquadrar a segurança física, ontem falávamos sobre isso, na segurança da informação e na própria certificação das empresas, ou seja, em termos físicos, as empresas têm que estar seguras, tem que ser difícil assaltá-las para se aceder à informação. É um problema porque, se no caso da cibersegurança é possível parar um hospital, é possível atacar um laboratório, não vou estar aqui com nomes, mas uma empresa que é fornecedora de um laboratório de análise, que acede remotamente, mas esse laboratório de análise, por sua vez, está dentro de um hospital, trabalha lá para dentro. E quando esse laboratório é atacado e para, significa que nesse hospital não vão ser feitos procedimentos cirúrgicos, por exemplo. Sim. E, portanto, isto tem um impacto e a onda é muito maior do que aquilo que se pensa. É como atirar uma pedra para o meio do lago e depois aquilo vai formar muitas ondas que são as consequências. E este é o impacto quando há um ataque. E a saúde é um exemplo simples, é o mais fácil e que cria uma maior consciência daquilo que é. Paulo, ninguém está imune a isto. É que nós pensamos, o José Pedro há bocado fazia aquela referência de, às vezes a preferência é ir para as grandes empresas, mas depois as empresas estão mais protegidas. Nós vimos quando foi do caso da Vodafone, para pôr aqui nomes, que isto pode acontecer a qualquer um, mesmo Acontece inclusive às empresas mais sofisticadas. Acontece a qualquer um. Se uma empresa... Aliás, a Vodafone não só, a própria empresa e o problema que teve, quase paralisou as emissões de televisão por causa disso. Não é? Afirmativo, que é, o que é que nós temos? Em algumas situações há um alvo definido. Há um grupo que ataca uma determinada instituição, uma determinada empresa com um objetivo. Mas muitos dos ataques não têm um alvo. Não vão atacar a Betoque porque é a Betoque, a não ser que a Betoque tenha um cliente que tenha informação, que alguém tenha interesse nessa informação. Aqui é como ir à pesca. É como ir à pesca. Eu vou dar a minha perspectiva. Eu não sou polícia, não sou nada disso, mas a maior parte dos assaltos na rua não é porque as pessoas são um alvo, é uma questão de oportunidade. Obviamente. Eu vou com um iPhone 15, qualquer coisa do género na rua, alguém que está ali para roubar, seja quem for, vê a oportunidade de roubar o iPhone 15. Sim. As empresas estão na internet, estão lá, e muitas vezes não é porque são um alvo, mas é porque é uma oportunidade, porque têm uma vulnerabilidade que as expõe, porque alguém foi para um hotel e liga-se ao hotspot público e não tem a máquina devidamente configurada e, portanto, ou a rede, não necessariamente num hotel, mas seja lá o que for, não está protegida e, portanto, eu consigo ver ou encontrar os outros clientes que estão ligados à mesma rede e depois vou tentar atacar aquela máquina. Portanto, o que temos que pensar é alvos definidos, alvos que são definidos por grupos organizados, que têm um objetivo, alvos organizados, mas que muitas vezes são patrocinados por Estados, embora seja muito difícil, não é? Foi aquele Estado que me atacou. Não, a origem pode ser aquele país, mas provar que foi uma ordem do Estado é mais complicado. E depois, grupos, pessoas que estão na internet e andam à procura de vítimas, de forma aleatória. Portanto, não... Paulo, porquê é que isto não passou ainda a ser uma urgência nacional? Depende dos países, não é? Depende dos países. Inglaterra é uma urgência, Estados Unidos é uma urgência. Em Portugal é
muito difícil eu responder a isso sem ser politicamente bonito. Portanto, Mas não precisamos ser politicamente bonitos aqui. ou Esteja à correto, vontade. lindinho, ou qualquer coisa do género. Eu acho sinceramente que enquanto em Portugal as empresas e não só, mas cidadãos na generalidade não sentirem a sério as consequências de um ataque a infraestruturas críticas, por exemplo, vão continuar a achar que muitas coisas são... Ou seja, as pessoas pensam que só acontece aos outros. Ou que só acontece aos outros, ou que é ficção, ou que é um oportunismo de mercado. Efetivamente é um oportunismo de mercado, não é? As empresas de cibersegurança vivem do sucesso do cibercrime, no fundo, não é? Pronto, mas isso aí, ainda bem. Não é que haja cibercrimes, ainda bem que há empresas de cibersegurança. Eu penso que faltam... nós temos profissionais nesta área inacreditavelmente bons, mesmo. Em Portugal? Em Portugal. Eu acho é que muitos deles não trabalham para empresas portuguesas porque não se paga aquilo que é devido. Claro, trabalha-se por fora. Porquê? Porque há uma grande falta no mundo, genericamente, de pessoas para a área de cibersegurança. Há milhões de empregos que não estão ocupados, porque não há gente. Portanto, porque é que não se pensa nisso a nível nacional? Eu acho que há muitas coisas, vê-se muita formação, muitos mestrados sobre cibersegurança, tudo bem, mas depois não há a valorização que se deve dar. É o mercado a funcionar, não é? Se há uma necessidade grande e não há gente suficiente. O investimento, muitas vezes, o que eu vejo, especialmente nas empresas maiores, é a segurança ou o investimento na segurança está debaixo de outros guarda-chuvas, como as TIs e tudo mais. Sim. Pronto, este também é um problema. E depois, lá está, não acontece assim tantas vezes, ou não é assim tanto. Eu já volto a isso por causa de uma outra questão, mas, Isabel, vocês na Apotec sentem que as empresas estão preocupadas com isso? Bom dia, Camilo. Algumas empresas, sim. Algumas empresas. Vamos aqui dar exemplos ao nível dos particulares e ao nível das empresas. Nós pegamos num telemóvel e temos aplicativos para fazer pagamentos, para fazer compras online, porque me interessa fazer na loja A, na loja B, vejo no online, no tatatata. Se eu estou ligada a uma rede pública, todo o meu equipamento, todo o meu acesso, tudo aquilo que eu tenho no telemóvel pode estar comprometido. Nós não pensamos nisso. Não, mas o software, quando vai, os aplicativos já têm sistemas de segurança. Sim, têm sistemas de segurança, mas QB. Portanto, isto é, as linhas telefónicas, já não estamos no analógico, não é verdade? Passamos para o digital. Portanto, tecnologicamente, o desenvolvimento das aplicações, o uso massificado que a comunidade faz dos aplicativos, também exponenciou aqui o uso deste crime. Portanto, deste abuso. E nós, como consumidores, como utilizadores da informação, muitas das vezes não pensamos nisso. Eu ontem recebi uma chamada telefónica e era da PayPal. E eu, fantástica, eu nem tenho conta na PayPal nem nada. Se quiser autorizar a transferência, faça, carregue num, carregue tudo, e eu nem ouvi até ao fim, deixa eu ver qual é a tecla, desligar. É a única coisa que o utilizador pode fazer. E porquê é que nós estamos expostos, utilizadores comuns, simples mortais, a este? Porque o nosso número aparece ou no contrato de uma EDP desta vida, ou de uma água, ou de uma operadora de telefone. E essas entidades também são vulneráveis, porque os nossos contactos, quando ficam depositados nessas entidades, ou na TAP, há pouco estávamos a falar de empresas, aqui há uns anos houve um ataque à TAP, os nossos dados vieram cá para a rua, andaram aí a ocorrer, as nossas moradas, o nosso número de cartão de cidadão, e teve consequências, com certeza que sim. Portanto, isso faz com quê? Com que a gente receba mensagens a dizer, tem uma conta para pagar, utiliza a referência tal. Ou então o famoso WhatsApp. O WhatsApp hoje funciona como um segundo Outlook. Nós trabalhamos tanto com o Outlook como trabalhamos com o WhatsApp. Então, todos nós, os que têm filhos, pais, é engraçado quando eles se enganam no sexo. Portanto, as mensagens que a gente recebe de fraude são de maior. E depois as entidades
não conseguem, em tempo real, muitas das vezes, dar o reporte desta informação ao utilizador. Oh, Isabel, mas estes casos mediáticos que têm aparecido nos últimos anos têm feito diferença naquilo que é a sensibilização das empresas? Têm feito diferença naquilo que é a sensibilização das empresas, mas ainda assim as pessoas não pensam nisso. Agora vou dar um exemplo na área empresarial. No nosso setor, trabalhamos com cloud. Trabalhar com sistemas em cloud tem um risco acrescido, por isso temos de ter seguranças acrescidas na medida em que temos informação sensível dos nossos clientes no nosso ambiente de trabalho. Ora, um gabinete de contabilidade, uma estrutura que presta serviços, uma sociedade de advogados, solicitadores, tudo o que trabalhe dados, informação, que seja relativamente a pessoas e dinheiros, empresas, sejam elas o que for, portanto, porque as empresas são feitas de pessoas, não é? Até uma empresa que só processa salários. A quantidade de informação sensível que tem na área dos recursos humanos. Tem todo um cadastro. Vocês, nesta área da contabilidade, isto é absolutamente crítico, não é? Porque vocês têm informação confidencial sobre as empresas. Já não estava em desacordo com a Isabel há algum tempo. Que bom. Então, Nós somos certificados ISO 27001 e na nova norma e contamos muito com o apoio da Gavon, porque nos ajuda muito a fazer todos os testes de intrusão e a sentirmos um bocadinho mais protegidos, porque na verdade ninguém está. E nós trabalhamos com imensos dados sensíveis e acho que todo o processo é muito sensível e não começa no escritório de contabilidade, começa no nosso cliente. Hoje estamos numa era cada vez mais digital e chegamos ao cúmulo de que até legalmente já se podem destruir os documentos do ponto de vista fiscal, desde que estejam digitalizados. O que acontece muitas vezes é que andam documentos com informação sensível fisicamente, sabe-se lá onde. E além de que esse arquivo digital, que foi digitalizado num scanner qualquer da empresa, é enviado para um e-mail de um computador qualquer da empresa que não tem as seguranças. Portanto, ao contrário de Isabel, eu acho que quanto mais estivermos na cloud, mais seguros estamos. Não estou a dizer que não estávamos seguros, estou a dizer que corremos um risco maior. eu também tenho a mesma opinião. Porque A cloud tem hoje, se mais me roubarem a segurança minha do que temos máquina, nós. eu só perco a máquina. Não tenho nenhum dado nesta máquina. Já vou ao Paulo. Isto é sempre um tema quente entre nós. Agora, de facto, e fiz aqui uma pesquisa na inteligência artificial, que agora é a nossa melhor amiga, né? Portanto, e em 2024, dados conhecidos, foram mais de 5.000 ataques Estás a falar de Portugal. de Portugal. Sim, mas isto está very understated. Sim, até Posso porque depois garantir. dizem que 43% das PMEs foram atacadas. Portanto, só 43% das empresas é muito mais do que isso, né? Portanto, a inteligência artificial está um bocadinho baralhada. Mas, na verdade, todos nós hoje, nos escritórios de contabilidade, nos relacionamos com PMEs. As pessoas têm mais que fazer do que pensar nisto. E para elas não é um tema. O tema é comprar, vender, gerir os recursos humanos. E isto é um tema que tem que ser muito acarinhado nas empresas. Foi por isso que trouxemos isso aqui. E do nosso lado, do ponto de vista de escritório de contabilidade, que nos relacionamos com essas empresas, que trabalhamos, recebemos e entregamos dados sensíveis, temos que ter aqui um trabalho também de pedagogia junto das empresas, além de todas as medidas mais possíveis de proteção nossas, Sim. para que consigamos minimizar o risco associado a isto, que na verdade é sempre muito sensível. Deixa-me ir ali à pergunta e perceber qual é a orientação neste momento. Se cibersegurança considera que as empresas conhecem os riscos que correm. Nunca pensei nisso, 29,7%. Bem, e perigoso ainda é o número de pessoas que dizem que não. Paulo, há bocadinho estamos a falar aqui da questão da cloud e da segurança da cloud. Não concordo? Não. Agora, só uma coisinha aqui Que a Isabel disse. que eu queria referir, que é formações que existem, são disponíveis, são grátis e que deviam ser mais divulgadas, especialmente na plataforma Now, para coisas como o cidadão ciberseguro. Deveriam de ser mais divulgadas por toda a gente. São 3 horas da nossa vida, se não me engano, 3 ou 6 horas, não sei muito bem, mas e que nós, a título pessoal, os nossos filhos, era como quando nos ensinavam, quando éramos crianças, antes de atravessar a rua, olha para a esquerda e para a direita. O ciberespaço é uma 4ª dimensão e que deve ser encarado exatamente com o mesmo cuidado como atravessar a rua e deveria de ser mais divulgado. E a NAU tem, de facto, coisas, tem recursos interessantes para formar as pessoas. Cloud. Primeiro há aquela resposta que eu já ouvi muitas vezes, é uma das razões para a qual Portugal não se investe tanto, respondendo há pouco, que é
eu estou na cloud, estou seguro porque é Microsoft. Não é bem assim. Mas é mais seguro que se a pessoa tiver a sua própria rede de Eu empresa. costumo dizer que é a última coisa que muitos CISOs disseram na vida. Eu estou seguro. O que é que acontece? Os dados, por exemplo, da BTOC, até pode não haver interesse nenhum a não ser a exfiltração de dados e depois dizer à BTOC, a multa que vocês vão pagar, vamos imaginar, é 1 milhão. Vocês pagam-nos 500 mil e nós não dizemos a ninguém que exfiltramos os dados. E este tipo de extorsão existe e é bastante comum. Ou seja, ransomware é apenas uma forma de extorsão. Oh, Paulo, mas se é mais comum, porquê é que não ouvimos falar mais disto? Porque as empresas calam. Porque não é assim tão seguro. Como o objetivo aqui é a informação, são dados, e depois ganhar dinheiro com isso, seja lá de que forma for, exfiltração, o que for, os atores maliciosos, os atacantes, vão atrás do sítio onde está a informação. E, portanto, o ano passado, não me lembro dos números ao certo, mas a maior parte dos ataques bem-sucedidos, pois há os ataques que não são bem-sucedidos, foram exatamente a cloud. Depois vieram os servidores privados e depois no final vem uma coisa que é interessante, que são as clouds privadas. Que é, eu não uso Azure, não uso AWS, Google, Digital, não sei das quantas, mas a maior parte dos ataques bem-sucedidos foram aí. Porque uma coisa é a plataforma de um provedor qualquer, outra coisa é a maneira como nós vamos configurar depois a nossa conta. E o que acontece é, lá está, eu estou seguro porque estou... Mas, Paulo, o problema não é da cloud, é das pessoas, das empresas que não fazem, não cumprem os respectivos protocolos de segurança ao ligarem-se à cloud. Óbvio, criam as suas contas, claro, mas depois não as protegem. Não as protegem ou estão mal configuradas, porque lá está, eu estou na cloud e o provedor é uma grande empresa e por isso eu estou seguro. Uma pergunta, Paulo dizia há bocadinho que há uma série de casos destes em que a ideia é extorquir depois dinheiro, literalmente, das empresas. Porquê é que isto não chega aos ouvidos das autoridades? Porque as empresas pagam a quem os atacou exatamente para não publicarem o assalto. Pois, o problema, mas entretanto o problema é que estão a perder dinheiro, não é? Estão a perder dinheiro, mas perdem menos do que a multa. Com a transposição da NIS 2, depois mais as multas do RGPD e tudo mais. Mas se assim é, as autoridades nunca chegam a saber disto. Afirmativo. Não se penaliza o infrator. Não. Eu sou contra, tirando situações muito específicas, como hospitais, em que morre gente, eu sou absolutamente contra o pagamento de resgates. Então, e como é que as empresas vão fazer? Nomeadamente os casos de ransomware, que é uma chatice. Prevenirem-se e mostrar, para evitarem, a melhor forma de evitar multas impostas por legislação, nas análises de SWOT, a legislação é sempre uma oportunidade e uma ameaça, não é? Neste caso é uma oportunidade para o pessoal da cibersegurança, mas a única forma de evitar multas é mostrarem que fizeram tudo o que era possível, tecnicamente, para estarem protegidos. E mesmo assim foram alvos de uma infiltração. No caso em que as empresas fazem pagamentos, isto acontece que em moeda digital, para não haver o tracing? Sim, normalmente é em moeda digital, são criptomoedas, bitcoins, o que for. Eu, se fosse um atacante, não usava bitcoins, usava Monero. Pois, exato. Porque o tracing é diferente. É quase impossível no caso da Monero. Portanto, quem do mundo do cibercrime estiver a ver já sabe que se quiser extorquir alguma coisa, vai ao Monero. Eu não estou nesse lado. Sim, isso fica claro. Não estamos aqui a dizer que o Paulo está desse lado da força. Mas isso, o que eu tento efetivamente é ajudar as empresas a protegerem-se. Volta e meia, sou convidado, não é? Até para explicar às pessoas e os perigos que correm. Não uso nada de ficção. Sim. Mas com Deixa-me casos perguntar reais. aqui à Isabel. Isabel, vocês têm um perfil dos associados que hoje em dia já se preocupam com isto, ou é irrelevante? Maiores empresas, mais pequenas? Não, temos associados que se preocupam com isso. Mas é possível traçar aqui um perfil, dizer, é este tipo de empresas mais do que outras ou não? Não, por exemplo, no nosso espectro de associados temos profissionais, empresas como a BTOCnet, têm um cuidado
grande e com a certificação. Claro. Sim, porque a E não é porque o Betocnet... Zé Pedro está Não, não, presente. o mérito é da Betocnet em ser associada da Apotec, porque escolhe uma associação de referência. Está vendido o peixe, senhor. Não, mas isto para dizer o quê? Há muitos outros associados coletivos da associação que têm as mesmas preocupações que a Betocnet tem. E há os outros singulares que também têm essas preocupações. Mas eu gostava de apanhar aqui uma dica do Paulo, Então, que tem a ver com o teto da cibersegurança estar debaixo do chapéu da informática. Esse é o grande problema nas empresas. É como nós olhamos para a nossa distribuição do IRS quando entregamos e vamos lá ver quanto é que vai para defesa e segurança. Isto somos nós, que somos técnicos a falar. É a percentagem mais pequenina. Nas empresas, a cibersegurança tende a ser vista debaixo de um teto de informática. É preciso desenvolver, mas a dotação para a cibersegurança é sempre a coisa mais reduzida. Quando cortam nos TIs, cortam na segurança. E às vezes não faz sentido. Eu agora eu peço desculpa, eu não à vontade, Paulo. A estrela aqui é o Paulo. Não sou. Que é assim, publicidade, a Givon foi criada, pronto, muito para trabalhar com as PMEs. Há aqui uma coisa que é a forma como eu vejo. TOCs, contabilistas certificados, já me disseram que agora não é TOCs, é CCs. Vá lá, fui mais ou menos a tempo para corrigir. Tem uma influência, tem uma importância muito grande na cibersegurança, especialmente naquilo que é o perfil de empresas com que normalmente trabalham, que são micros e PMEs. E talvez uma abordagem conjunta pode ser uma forma de sensibilizar os empresários, os micros e os PMEs, através da pessoa em quem eles mais confiam em termos financeiros, que são os contabilistas certificados. Paulo, alguma vez alguma empresa chegou a pé de si dizer assim: olha, veja lá se consegue entrar aí na minha empresa, que é para eu mostrar ao pessoal que eles estão sem competentes. Sim, mas têm que assinar uma autorização. Que é para não haver chatice. Não, é até 10 anos de cadeia, portanto não é coisa pouca. Não é, mas sim, sobretudo depois a companhia das cadeias tem ainda menos recomendável. Provavelmente. Nunca lá estive e espero nunca lá estar. Mas sim, desde que autorizados, nós somos contratados exatamente para fazer isso. E nos casos em que já fizeram, qual é a percentagem de sucesso? 100%. 100%? Quer dizer, vocês são convidados para violar os sistemas informáticos de uma empresa e em 100% dos casos tiveram sucesso? Sim. Em algumas situações toda a gente sabe, porque depende do tipo de serviço, ou seja, o chamado teste de intrusão ou de penetração. Noutras, só algumas pessoas é que sabem, e isso são exercícios de red teaming, em que o objetivo não é avaliar todas as defesas e entrar, o objetivo é, ao primeiro buraco, entrar. E entrar, tanto física como digitalmente, e aí não testamos apenas a infraestrutura tecnológica, testamos também os recursos humanos das pessoas. Paulo, acho que estamos a dar uma excelente ideia à malta que percebe destas coisas para fazerem empresas ou então armarem sempre profissionais para ir fazer intrusão em empresas. Estamos a dar uma grande ideia. Sim, mas depende... Mas é uma forma de alertar a comunidade para os problemas que isto hoje em dia coloca. É uma forma. Eu sou só a cara, atrás de mim há muita gente com muita competência. Alguns são efetivamente portugueses e são brilhantes naquilo que fazem. Mesmo brilhantes, mas até hoje não falhamos uma única vez. Depois em off até podemos falar de algo de outras Pronto, coisas. essa parte nós não podemos contar assim. Mas eu posso contar que nós contratamos este serviço à Givon e todos os anos somos surpreendidos com o relatório do trabalho que a Givon nos faz e todos os anos tentamos melhorar e pensamos este ano eles não vão conseguir. Mas estás a dizer de acesso à vossa empresa ou até convidar clientes a fazerem o teste? Não. Nós pagamos à Givon para fazer o teste de entrar na nossa empresa, descobrir todas as vulnerabilidades e entrar. E em todos os anos há surpresa? Todos os anos há surpresa. Já tive a minha equipa toda a discutir com o fornecedor da impressora porque a impressora não trabalhava e era o Paulo que estava a divertir-se em casa.
durante esses tempos. Fui pago para isso, não é? E Claro. autorizado. E assinaste, Zé? Assinaste o documento para o Paulo poder fazer Assinei, isso? assinei e Só dar paguei. mais uma chega. Este Vamos. exemplo da impressora é um Sim. exemplo crasso. Nós olhamos para a máquina, como estamos a ver, é uma coisa física. Não, a impressora é um computador. Pois é. É um vetor de ataque. Isso mesmo, que está ligado ao servidor das E há empresas. muita gente que esquece isso. Ou nem sequer sabe que isso é. O principal vetor de ataque são as pessoas. Pois. 80 e tal por cento. Aliás, viu-se no dos caso da empresa e no caso da Vodafone, por exemplo. Agora, se quiser imprimir, cada utilizador, cada recurso humano da Betocnet tem a sua senha. O que quer dizer que tem que ter uma conta criada. Essa conta está protegida. Agora estou a dar uma dor de cabeça ao Paulo. Primeiro, em defesa da Betoc. Sim. Este ano, a parte interna, nós ficamos tristes, porque não havia muita coisa a apontar, ou quase nada. Portanto, eu não vou falar sobre o relatório, não me cabe a mim, mas ficamos tristes. Tipo, bora, vamos outra vez e vamos. E estava muito diferente em termos de robustez de segurança. E aquilo que eu defendo é, muitas vezes não é preciso gastar mais dinheiro para estar mais seguro. Basta só corrigir o que já está instalado. Pois, e nomeadamente com questões de formação, não é? Das pessoas. E de formação também. Sim. Mas, como é que eu ia dizer? Quando eu comecei, eu já sou velhote, não é? E é verdade, sou mesmo. E o pessoal, e nós agregávamos todas as competências. Administração de sistemas, era o suporte no computador, era o suporte no servidor, era a segurança, que ainda não se falava muito no assunto. Pronto, nós agregávamos tudo, mas as coisas diversificaram de tal forma e tomaram uma dimensão que hoje em dia há especialização. Pronto. E não há nada como pessoas do bem que levam a vida a atacar para nos dizerem como é que está a segurança da nossa empresa. E vocês, já agora, vocês mantêm contacto com essas redes de malta que, do ponto de vista do submundo ou na dark web? Sim. É assim, sabe, há muito aquele hábito, não sei quem, estava num grupo qualquer e, portanto, passa a ser criminoso. Se assim for, o meu telemóvel, o meu Telegram faz de mim um dos maiores criminosos à face da Terra. Exatamente. Mas porquê que eu lá estou? Porque eu Até aprendo para perceber as tendências, o que está a passar. as tendências, Um os dia ataques. perguntaram-me, Paulo, vou dar este exemplo, e já agora a jornalista que me fez a pergunta, uma vez uma jornalista telefona-me a dizer assim, Camilo Honesto, descobrimos que você está numa dessas redes de partilha de publicações no Telegram. Não tem vergonha? Eu disse, não. Sabe porquê? Primeiro tenho que me manter informado. Segundo lugar, eu sei que andam a partilhar e a piratear coisas minhas. Está a ver a estupidez da jornalista. Depois nem sequer teve a coragem de divulgar tudo aquilo que eu disse. Mas é uma forma de nós estarmos informados e saber o que é que estamos não a passar faz de mim precisamente. cúmplice. Não é? Claro, obviamente. E uma vez mais, se eu quero proteger os meus clientes, eu tenho que estar consciente, não posso estar dependente que me chegue a notícia pelos canais certos. Claro. Eu tenho que estar dependente por aqueles que, uma Zero Day, chega pelo canal certo. Mas, entretanto, por ser uma Zero Day, é isso mesmo, essa vulnerabilidade já anda a ser explorada há mais tempo. Claro. E, portanto, onde é que eu a conheço, onde é que eu sei? É exatamente antes de se tornar pública. Paulo, aqui uma pergunta sobre coisas que eu acho que deviam preocupar a sociedade. Aqui há uns tempos nós tivemos informação de que um hospital tinha sido hackeado e que tinha havido mesmo uma situação de ransomware. Isto depois acabou por ser abafado, eu nem vou dizer o nome aqui, Não. mas isto acontece. Acontece. Assim, para não haver complicações ou constrangimentos, vou dar um exemplo de um hospital nos Estados Unidos, em que as pessoas tinham, os diabéticos tinham aquelas canetas para injetar insulina, IoT ligadas à internet, a dosagem é editada pelo hospital. O hospital foi atacado e foi simples. Pessoas vão começar a morrer, porque nós controlamos as dosagens dessas canetas que injetam a insulina. Portanto, paguem, ou então as pessoas vão começar a morrer.
seja, aquilo que é uma coisa boa, que é sabermos ao momento, em caso de pico, de crise, que está ligado e que o médico diz que tem que injetar tanto, acaba também por ser uma vulnerabilidade se for usada de uma forma... uma fragilidade. E depois é difícil fazer o tracing disto tudo e descobrir quem é que está por trás dessas coisas. Sim, mais ou menos. Mais tarde ou mais cedo acaba por se descobrir, mais tarde ou mais cedo acaba por se encontrar, quanto mais não seja, porque o ego é um problema e, portanto, já houve aí um grupo de ransomware bastante conhecido, que em 3 anos faturou, conhecido, 450 milhões de dólares, mais coisa menos coisa, em ransomware, o que é bastante bom. É uma grande empresa, Atenção, muito bem gerido. Do ponto de vista de gestão empresarial, são um exemplo. É verdade. Estão desmantelados, mas são um exemplo. Eles tinham um benchmarking com as ferramentas que usavam versus os outros grupos. Porquê? Fantástico. De ransomware. Porquê? Porque eles captavam afiliados. Pois. Em que eu, por exemplo, Camilo agora contratava-me para a sua empresa. Eu até sou um tipo ressabiado e ganho pouco. E, portanto, eu vou para a sua empresa, sou o seu administrador de sistemas, ou até posso ganhar muito, mas o Camilo ontem disse-me qualquer coisa do género, as pessoas que tomam café curto não gostam de café, e eu fico zangado porque ando muito sensível. E então o que é que eu faço? Agarro nas minhas credenciais e vendo a esse grupo de ransomware. E depois ganho uma percentagem do ataque. É a percentagem, ou seja, são os grupos de dinheiro afiliados. à torneira. São os grupos de afiliados. Portanto, ter pessoas nas Isto é brutal, nunca tinha pensado nisso. Mas isto acontece. Porque eu fui expulso de um fórum aí há uns anos. Não vou dizer qual é o fórum, nem nada disso, mas fui expulso porque numa discussão exatamente com ransomwares e essas coisas, disse, vocês são tecnicamente medíocres. Porque, tecnicamente, eles não fazem ataques bem-sucedidos na maioria. Há exceções. Há hackers do mal que realmente fazem ataques bem-sucedidos e têm essas competências e depois fazem a injeção do ransomware e tudo mais. Mas, na maioria, pagam para terem o acesso e depois do acesso colocam as coisas lá dentro. Paulo, e há muita gente a fazer isto em Portugal? O Paulo corou, não sei se reparou, senhor espectador. Bom, já percebemos que o Paulo não quer avançar por aqui. Estou em Portugal. Pois, já percebi. Zé Pedro, não sei se queres acrescentar alguma coisa, senão ia-te perguntar qual é que era o tema do próximo. Tenham cuidado. Tenham cuidado e confiem em quem sabe proteger os sistemas. E confiem em quem sabe. Não acreditem que isso aconteça aos outros. Não é? Exatamente. Sim. E isto é um bocadinho, eu peço desculpa, é muito rápido, que é, não confiem só no pessoal das TIs, eles têm as suas competências, não confiem só no pessoal dos sistemas de informação, porque eles também têm as suas competências. Mas se eu partir um osso, eu não vou a um otorrino, eu vou a um ortopedista. E no fundo, cada macaco no seu galho, mas todos na mesma árvore. E é isto que acontece. E os TOCs, ou os CCs, os contabilistas certificados, têm que realmente pensar que eles têm aqui uma responsabilidade social em aconselharem os seus clientes. Sem dúvida nenhuma. Bom, foi o Corporate Business este mês, como percebeu até pelo tempo que nós demorámos aqui, demos mais tempo ao Paulo para explicar, porque tal como você, eu estou absolutamente surpreendido com algumas coisas que foram aqui ditas. E olha que eu não sou propriamente um ignorante em matéria de informação. E isto é que é importante, é nós percebermos que ainda por mais conseguimos ser surpreendidos por coisas como o Paulo disse aqui hoje. Nós voltaremos no próximo mês, José Pedro Farinha não vai dar por antecipação o tema do próximo mês, como é tradicional, aliás, houve uma exceção este ano, mas nós vamos contar consigo. Fique bem e até ao próximo programa. Muito obrigado.